Olhe o pão da casa. Você quer experimentar dias felizes e viver uma vida onde você ama os momentos, o tempo que você está vivendo? Pois bem, a palavra de Deus, ela tem conselhos através da carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Ele traz 4 conselhos que eu gostaria de compartilhar hoje com você. Então, se você quer experimentar e viver dias felizes, fica conosco até o final. Assim, antes de nós falarmos dos 4 conselhos, é importante você perceber que alegria, vida abundante, a gente só tem se nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não só como Salvador, mas como Senhor. Então, se é a partir dele que nós operamos, se ele é a nossa fonte, amado, a Bíblia diz que uma das virtudes do Espírito Santo é a alegria. Por isso, alegria para nós cristãos não é um mero sentimento, mas é uma pessoa, é Cristo habitando em nós. E nisso está o grande diferencial. Uma nova natureza dentro de você. Mas aí, tendo essa nova natureza, a nova natureza ela precisa manifestar algo. E é nisso que Pedro está aconselhando os irmãos. Porque aquilo que é necessário para o cristão já está dentro dele. Agora, há impedimentos. E esses impedimentos estão aonde? Na sua alma. Quando falamos de alma, falamos de mente, de sentimentos. E esses conselhos são justamente para dar uma direção, para romper, muitas vezes, o estado da alma. Então, o texto que está em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 10, diz o seguinte: você quer amar a vida e ver dias felizes? E aí ele começa os conselhos. Primeiro, ele diz: refreie a língua do mal. O livro de Tiago, carta ao Tiago, vai dizer que a língua é um mal incontido, difícil de dominar. Realmente, o homem natural, ele não consegue fazer isso. Davi mesmo orava: Senhor, põe guardas, anjos, aqui na porta da minha boca, para que eu não fale de maneira maldosa. E Tiago, ele vai dizer que, da mesma maneira que nós bendizemos, abençoamos as pessoas, amaldiçoamos outro. Ele diz que não deve vir da mesma fonte coisas que são amargas e coisas que são doces. Então, como fazer isso? Pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Mas eu devo ter consciência de que eu não vou colher uma vida feliz falando mal, amaldiçoando as pessoas, falando daquilo que Deus abençoa. Porque uma das coisas que Deus chama para ser abençoado é o homem. Por mais errado que ele esteja, Deus quer abençoar eles. Então, como eu vou proclamar aquilo que é contrário ao que Deus está dizendo? Então, a primeira coisa é refrear a língua. Como é que refrear? É parar de falar mal. Refrear a língua do mal. Quer dizer, puxar o freio, né? O freio de mão. Parar de falar mal. E isso tem a ver com o Espírito Santo dentro de você. Ele vai te conduzir nesse conselho. A segunda coisa é que nós devemos nos apartar de falar dolosamente. Então, isso não tem a ver simplesmente com falar mal, mas nos apartar, nos separar de falar dolosamente. A ideia aqui do apóstolo é o dolo é o engano. Então, é aquela falsa bajulação, você falar na frente de alguém de uma maneira e por trás você fala de outro. Isso é falar dolosamente. Então, preste atenção, ter dias felizes implica em eu me afastar disso. Então, o homem natural, ele está preso a essas coisas, mas você cristão não. Você já tem a liberdade de Cristo para andar com liberdade e você é capaz de refrear a sua língua e apartar ela do dolo. Amém? E ele diz assim, olha, isso é o terceiro conselho. Ele diz, afasta-te do mal e pratica o bem. E é lógico que eu não vou ser feliz no terreno da maldade. Quer dizer, praticando o mal, eu achar que eu vou ser feliz, né? Então, há tantas maneiras que o mundo externa a prática do mal, né? Enganando as pessoas, roubando, mentindo. Então, assim, todas essas coisas, elas estão fora de Deus. Então, assim, não há como eu ser feliz ou como eu externar essa alegria que está no Espírito se essas práticas, elas permanecem na minha vida. Mas acredite, se você clama por socorro, e é para isso que você foi projetado, para as boas obras, o Senhor vai te conduzir em boas obras. Você sabia que quanto mais boas obras você pratica, mais feliz você se torna? Sim, porque a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras. Nossa salvação não depende disso, somos salvos por Cristo. Mas ele diz que nós fomos criados para as boas obras que Deus preparou. Então, assim, se eu faço aquilo para o qual eu fui criado, eu estou atingindo o propósito. Se eu estou atingindo o propósito, amado, a alegria emana e flui através das nossas vidas. E, por fim, o último conselho que ele dá, que é o quarto, ele diz, busque a paz, persegue a paz.
Então, essa paz, ela começa aonde? No nosso coração, tendo paz com Deus. Então, isso não é algo que eu busco e alcanço. Não, isso é dado de graça pela fé em Cristo Jesus. Então, em Cristo, nós temos paz com Deus. Isso acabou a nossa guerra com Deus. Assim, Deus nos perdoou, nos justificou, estamos em paz. Por isso, entramos no descanso. Agora, ao relacionamento com as pessoas. E é disso que Pedro está falando. Você quer viver dias felizes, amar a vida? Então, assim, busca paz com as pessoas, não conflito. E a gente pode lembrar as palavras de Jesus no Sermão do Monte, que ele diz assim, bem-aventurados ou felizes são os pacificadores. Ele está nos convidando a exercer a paz que já está dentro de nós. Você é um pacificador. Você não é alguém que está brigando por direitos, né? Então, assim, hoje você está em Cristo. Então, os seus direitos não são a primeira coisa que está em questão, mas é a justiça do céu. Então, nós abrimos mão dos nossos direitos, nós já seguimos a Jesus e, por causa disso, não brigamos com as pessoas, mas antes buscamos paz com elas. Amém? 4 conselhos poderosos que emanam da nova natureza que está em você. Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.